Estamos começando mais um programa do Informe Jurídico do Sindipol, nessa quarta-feira, e hoje vamos falar sobre o cálculo do adicional noturno. E para falar sobre o assunto, convidamos a doutora Larissa Mello. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Jane. Boa tarde. É um prazer estar aqui esclarecendo para toda a classe sobre essa ação do adicional noturno. Doutora, nós temos algumas perguntas aqui sobre essa ação tão importante para o policial civil e tenho certeza que esse programa vai esclarecer bastante sobre esse assunto. Primeira pergunta é do que se trata essa ação do adicional noturno? Bom, Jânio, essa pergunta é muito interessante porque a gente pode esclarecer um pouquinho do que se trata essa demanda, certo? Essa ação, em primeiro lugar, é importante esclarecer que o Estado ele vem pagando o adicional noturno de maneira errônea, certo? De maneira equivocada. O divisor que ele vem utilizando é o divisor de 240 horas mensais, quando na verdade o divisor correto do policial é de 200 horas mensais. E esse divisor não vem sendo utilizado, o que vem gerando uma diminuição no pagamento do adicional noturno ao policial civil. E é por esse motivo que a gente vem ingressando com essa presente demanda, buscando essa implantação de maneira correta, bem como o pagamento do adicional noturno retroativo dos últimos 5 anos, de maneira retroativa. Doutora Larissa, mais uma pergunta. Como se dá o ingresso nas ações de adicional noturno? Bem, Jane, essa pergunta é importante a gente deixar claro aqui para o policial o porquê da gente estar ingressando com essa ação no juizado especial, que é o juizado da Fazenda Pública. No juizado especial, a ação ela tramita de uma maneira muito mais célere do que na justiça comum. E também o policial ele não vai ter que pagar custas iniciais do processo, o que vai deixar o processo bem mais rápido. E também em relação ao Estado interpor recursos, recorrer. A possibilidade de recorrer é bem menor. O Estado ele vai ter menos possibilidades de recursos do que ele teria na justiça comum. Então, assim, o processo vai andar bem mais rápido. O que é que a gente aconselha ao policial civil? Como é uma ação que ela está tendo um caminho muito mais célere, a gente aconselha o policial procurar o sindicato, o Sindipol, entrar em contato, trazer a documentação, que é o documento pessoal do policial, e também o login e a senha do portal do servidor, que aí a gente consegue baixar toda a documentação e dar entrada de imediato nessa ação, certo? E também, além do sindicato, o policial ele pode ir até a sede do escritório jurídico, que fica no Humberto Lobo, no 3º andar, sala 302, e procurar o escritório para poder dar encaminhamento a essa demanda. Ok. Outra pergunta aqui interessante é porque nós temos uma ação coletiva, sim, certo? E qual a situação dessa ação atualmente? É importante a gente também deixar claro a que pé está essa demanda. Essa demanda, ingressamos em 2015, uma ação coletiva englobando todos os policiais civis, com o objetivo de ter essa implantação do adicional noturno de maneira correta, bem como o pagamento do retroativo, certo? Essa ação, ela teve, no primeiro grau, a sentença de maneira favorável para os policiais civis. Então, a gente ganhou em primeiro grau, em primeira instância, sendo que o Estado, ele recorreu e o processo agora, ele encontra-se concluído para julgamento desse recurso de apelação. Ele encontra-se no Tribunal de Justiça, na primeira Câmara Cível, para ser julgado. E a gente ainda não tem como saber quando é que vai ser pautado esse julgamento, ainda não tem data definida. E também a gente não tem como saber como é que vai se comportar o Tribunal de Justiça em relação a essa demanda. Mas nós estamos acompanhando e faremos o necessário para que nós obtenhamos êxito ao final dessa demanda. E também não dá para saber se após esse recurso de apelação, após o acórdão, o Estado ele vai recorrer para os tribunais superiores. É bom só deixar bem claro para quem está nos assistindo, é que os tribunais já têm, está pacificado que tem que ser em cima de 200 horas, não é isso, doutora? Exatamente, Jânio. Tanto os tribunais estaduais quanto o STJ, ele tem essa jurisprudência sedimentada nesse sentido, que o pagamento do adicional ao policial civil tem que ser em cima das 200 horas mensais e não em cima de outro divisor que o Estado venha entender correto. Certo. Bom, nós temos essa ação coletiva, certo? Sim. E estamos também orientando o pessoal da entrada individual. Sim. Essa ação individual interfere na coletiva? Bem, Jânio, eu acho que essa é a pergunta mais relevante aqui da nossa conversa,
certo? Então, quem entrou com a ação individual não vai ter nenhum prejuízo em relação à ação coletiva. Não vai gerar litispendência, como alguns policiais estão questionando a gente. Se essa ação faria coisa julgada ou litispendência, que é quando há duas ações com a mesma causa de pedir. Por que não faz isso? Por que não acontece essa questão da litispendência? Porque a causa de pedir é distinta, certo? Nós ingressamos com essa ação em 2015, a ação coletiva. E essa ação coletiva, ela abarca outro período de retroativo. Já a ação individual, ela começamos a ingressar a partir de 2021. Então, o período que ela vai abarcar é um período totalmente distinto. Para deixar claro aqui para vocês, 2015, quando ingressamos com a ação, o retroativo vai ser dos últimos 5 anos daquele período. No caso, de 2010 até a finalização da ação, certo? A gente não sabe ainda quando essa ação vai finalizar. E a individual, a partir de 2021, nós pedimos o retroativo dos últimos 5 anos, que vai englobar mais ou menos de 2016 até quando finalizar a ação. Não sei se ficou com alguma dúvida ainda, mas então foi bem esclarecedor, né? Quer dizer, o sindicato, como deu entrada em 2015, teremos direito de 2010 até os dias atuais. Exato. Aí quem entrar com a individual, ele vai pegar os últimos 5 anos, sim, mas nada impede que quando sair a coletiva do sindicato, a gente possa também cobrar aqueles anos que a gente deixou de receber, por exemplo, de 2010 até 2016 ou 2010 até 2017. Exatamente. No cumprimento de sentença de cada um, a gente vai deixar bem claro. Se o policial já recebeu, a gente vai deixar claro que o período que vai ser abarcado vai ser, um exemplo, de 2016 a 2021. E o outro período da ação coletiva, um exemplo, ele já recebeu. Seria mais ou menos assim. A gente deixa claro no cumprimento de sentença, para não receber em duplicidade, porque não pode ocorrer isso. Isso. Doutora, mais uma pergunta. Atualmente, como estão os processos que vêm sendo julgados? Então, Jânio, os processos eles vêm sendo julgados de maneira favorável para a gente, né? Nós estamos ganhando em primeira instância, o Estado ele não está recorrendo, então o processo ele tem um trâmite ainda mais célere. Como o Estado não recorre, quando passa o prazo para interpor qualquer tipo de recurso, o processo ele transita em julgado. Quando o processo transita em julgado, a gente vai tomar as providências que saiu na decisão, certo? Que é a implantação, em primeiro lugar, a implantação do adicional do turno, que o Estado ele é intimado para cumprir, no prazo de 10 dias, aquela implantação. A partir do momento que ele é intimado, ele tem que cumprir com aquele comando sentencial. E após, também, no mesmo período, a gente vai dando início ao cumprimento de sentença, que é a elaboração de cálculos, essas coisas. E a partir desse momento que a gente apresenta os cálculos no processo, o Estado ou apresenta impugnação ou não, e aí o processo vai caminhando, né? Já vai finalizando, mas a implantação ela ocorre de imediato. Doutora, veja bem, essa implantação, depois de transitado o julgado, vai ser implantado, certo? Certo. Esse cálculo correto do adicional noturno. Já temos policiais com essa implantação? Sim, Jânio, temos dezenas de policiais já recebendo, graças a Deus, já implantado no contra-cheque esse valor mensal, que dá uma diferença de 300, 400 reais por mês, de cada um. Então, assim, é bastante interessante e quanto antes a gente ingressar com essa demanda para toda a categoria, para que não perca tempo e que já venha sentindo essa diferença, né, financeira, além do que vai receber do retroativo. Doutora, para finalizar, tem uma pergunta aqui, que eu acho que é a pergunta também de nossos policiais. Aí o pessoal fica perguntando, eu ganhei. Sim. Vou receber já o meu retroativo? Exatamente. Será que a gente pode prever isso? Acho que não, né? Não, então, a implantação ela é imediata. Isso. É imediata a partir do momento que o processo transita em julgado e que o Estado é intimado para cumprir aquela decisão. Caso o Estado não cumpra, a gente vai tomar as medidas cabíveis, né? Mas assim, de imediato a implantação, ela é certa. O retroativo é que a gente vai ter aquele trâmite todo, né? De elaboração de cálculos, de inscrição do RPV, toda essa questão. Mas a implantação, ela é de imediato. Então, assim, a previsão que a gente tem de recebimento desses valores de retroativos é final do ano que vem, de 2023, ou início de 2024. É a previsão que a gente está dando para o policial civil, do recebimento do retroativo. É bom vocês não fazer compra ainda com esse dinheiro não, viu? Porque a justiça às vezes é lenta. Pessoal, estamos terminando aqui esse programa. Hoje falamos sobre a ação do cálculo do adicional noturno.
Agradecemos a presença da nossa advogada Larissa Mello. Obrigado. Eu que agradeço, Jânio, pela oportunidade de estar aqui esclarecendo e estamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento, tanto aqui quanto no escritório. Pessoal, estaremos na próxima quarta-feira falando sobre a ação da URV e também da Bolsa Formação da turma de 2002. Nos acompanhem no Instagram, Facebook, site do Sindipol e YouTube. Quarta-feira estaremos mais uma vez aqui a partir das 10 horas da manhã. Uma boa semana para todos.